Olá! Dentre os diversos textos falando sobre o sono da alma, tem alguns que aparentemente dá uma diferença ou traz alguma dúvida. Eu queria começar lendo o que está em Filipenses capítulo 1, verso 23, que diz o seguinte: Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Deixar a vida e ir para o céu, seria? Outro texto é o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 2. Um outro caso aqui, Paulo citando: Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso foi de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe, trazendo dúvida sobre, quem sabe, o espírito ou a alma ir para o céu. Outro texto também é 2 Coríntios, capítulo 5, que aí vai mais, quando a gente começa a ler aqui, do 1 até o 10, vai falando também sobre esse tema. 2 Coríntios 5, versos de 1 a 10, também vai falando sobre esse tema, dando a entender de que parece que há uma separação do corpo e alma, ou até mesmo na morte a alma vai estar em algum lugar. Será que é isso mesmo? O que a Bíblia, nos seus mais diversos textos, pode nos ajudar a compreender melhor esse tema? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, já agradecendo a você que está aí, já logo no início, junto com a gente, e eu sempre digo, é você, hein, quem vai fazer o programa acontecer. São as suas dúvidas, as suas perguntas, seus questionamentos que estarão na mira da verdade. E ele, professor Leandro Quadros, terá que responder baseando-se na palavra de Deus. Ele está na mira. E aí, professor? Está animado para mais um dia aqui no programa para ver se você consegue se sair bem de novo? É sempre bom estarmos juntos aqui para estudar a Bíblia com os nossos amigos. E esperamos que o telespectador, independente da sua religião ou crença, perceba aqui a nossa sinceridade em querer lhe apresentar o que a Bíblia realmente ensina. E se você discordar de algum ponto, isso não tem problema algum, né? A dúvida, a pergunta é o motor do saber. Então envie-nos a sua dúvida, a sua pergunta, o seu questionamento, porque assim nós aprendemos juntos. Com respeito, sempre podemos aprender mais juntos. É o que eu sempre falo, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós vamos tentar dar a sua resposta baseando-se na palavra de Deus. É o que a Bíblia diz para nos orientar aqui e, quem sabe, tirar a sua dúvida aí. Muito obrigado por você participar. Você que, quem sabe, já está mandando, a gente já tem alguns caminhos aqui para você mandar as suas perguntas. Você já sabe, eu sempre preparo antes do programa 2 videozinhos. Um no Instagram, que é o nosso endereço, @namiradaverdade, e outro lá no Facebook, que o endereço é facebook.com/namiradaverdade.nt. E também pelo nosso SMS, que você pode mandar a sua pergunta. O número é 12 98151 0101. Esses são os caminhos para você participar e mandar as suas dúvidas para a gente, tá bom? Nós abrimos o programa falando sobre alguns textos que aparentemente nos dá a impressão de que há uma divisão entre corpo e alma, né? Filipenses 1, 23, aparentemente diz que ele estava na dúvida se ele preferia estar aqui ou ir para o céu, ou sair agora e estar no céu, enfim. Outros também, Paulo falando sobre o arrebatamento de um jovem que teve, não sabe se foi uma visão ou se em corpo ele foi. Enfim, alguns temas que aparentemente nos dá uma
uma divisão entre corpo e alma e que são meio que independentes. Será que é isso mesmo? Professor Leandro Quadros, essa pergunta chegou de diversas formas. Veio por SMS, como podemos entender a doutrina do sono da alma, essa é a questão, e veio também pelo nosso Instagram, o João Carlos, que ele quer saber sobre Coríntios 12:2, onde Paulo fala que viu um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, dizendo ali na versão da King James atualizada, né? Só Deus sabe. Então a pergunta dele, se a alma não existe, por que então Paulo ficou em dúvida se o jovem foi arrebatado em corpo ou não? Afinal, ele com certeza sabia disso. Então, como que os adventistas explicam esse texto? Olha aí a questão, professor. Veja, primeiramente, a crença no sono da alma não é uma crença exclusivamente adventista, né? Então, teólogos de outras denominações religiosas, tanto protestantes e alguns até católicos, estão abandonando a crença na imortalidade da alma, porque eles têm percebido que a Bíblia apresenta a natureza humana como sendo holística, né? Holístico vem da palavra grega holos, que significa integral. Então, autores protestantes como John Stott, Oscar Cullmann, Clark Pinnock, e um católico como o Dr. Don Mustang, são pessoas que têm abandonado a crença na imortalidade da alma. William Fudge também tem abandonado esta crença. Por quê? Porque a Bíblia ensina que a alma é a união entre o corpo e o fôlego de vida. Óbvio, há outros significados para a alma na Bíblia, mas em nenhum texto bíblico, a alma é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Por exemplo, o Dr. Oscar Cullmann, em uma de suas palestras, e no seu livro Imortalidade ou Ressurreição, ele disse que a doutrina da ressurreição do corpo não possui harmonia alguma com a doutrina grega, platônica e de Sócrates acerca da imortalidade da alma. Ou você escolhe uma ou escolhe outra. E Oscar Cullmann, né, foi considerado a maior autoridade no Novo Testamento do século XX. Um teólogo luterano. Tá? Agora vamos para alguns textos bíblicos para você perceber claramente que a Bíblia usa a metáfora do sono em referência à morte. Primeiro, Davi. Vamos ver alguns autores bíblicos. Davi, Isaías, Daniel, Jeremias, Jesus e o próprio Paulo. Vamos ver 6 autores que consideram a morte um sono. E aí você vê que é impossível a alma estar num estado de consciência após a morte. E aí, sucintamente, eu vou explicar aqueles textos que você mencionou e você verá que há um contexto para eles e que não há nada nesses textos que ensine a possibilidade de a alma sobreviver fora do corpo. Como bem destacou novamente Oscar Cullmann, não existe redenção fora do corpo. Não existe salvação fora do corpo. É por isso que existe uma doutrina da ressurreição em 1 Coríntios 15. Primeiro autor a chamar a morte de sono, Davi. Primeiro não, há outros, né? Mas eu vou mencionar os que eu quero apresentar para você hoje. Salmo 13, verso 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Davi era inspirado. É óbvio que ele sabia que ao empregar a metáfora do sono para a morte, ele está dizendo que a morte é um sono, em estado de inconsciência. Então ele pede para Deus, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Então, o primeiro autor inspirado que crê que a morte é um sono, Davi. Outro autor inspirado, Isaías. Você vai para Isaías 26, 19, e ele diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão, veja, algo futuro, e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó. Duas informações aqui. Quando diz para os mortos despertar, é porque eles estavam o quê? Dormindo. Não tem outra conclusão a chegarmos, né?
desperta aquele que está dormindo. E exultai os que habitais no pó, ou seja, eles não estão habitando no céu, no inferno, no lugar intermediário, estão habitando no pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida e a terra dará à luz os seus mortos. Então Isaías é o segundo autor que apresenta a morte como um sono ao dizer que o morto vai despertar. E ainda acrescenta, ele habita no pó, não habita em outro lugar. Jeremias também ensina que a morte é um sono. Jeremias, capítulo 51, verso 57. Diz assim: embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, os seus governantes, os seus vice-reis e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Jeremias apresenta a morte para esses ímpios como um sono eterno. E quem disse isso foi o Senhor dos Exércitos. Então, ou você acredita no que o Senhor dos Exércitos diz, ou você acredita no que alguns teólogos imortalistas dizem, que mesmo na sinceridade deles, acabam levando para a Bíblia os seus pressupostos imortalistas, né? Outro autor que fala da morte como um sono é o profeta Daniel. Daniel 12, versos 2 e 12. Muitos dos que dormem, aonde? No pó da terra, ó, da mesma forma que Isaías. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então a morte também aqui é comparada a um sono, bem como no verso 12, ó. Bem-aventurado, ou melhor, verso 13, tu porém segue o teu caminho até o fim, falando a Daniel, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então não foi prometida uma recompensa pós-morte para Daniel, sem a doutrina da ressurreição. Ele descansaria até o momento em que se levantasse na ressurreição para receber a recompensa. Além desses autores, nós podemos também ver a opinião do próprio Cristo, que de acordo com Atos 3,15 é o autor da vida, então melhor do que ninguém ele sabe o que é a morte. E falando da morte de Lázaro, em João 11,11, Jesus disse o seguinte: isso dizia e depois acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas ou para despertá-lo. Não tem lógica dizer aqui que Jesus foi para despertar o corpo dele e que a alma estava no céu. Jesus estaria fazendo um desfavor para Lázaro. Imagine, Lázaro desfrutando das glórias eternas, tendo que voltar para esse mundo de pecado. Então é óbvio que Cristo está mostrando aqui que Lázaro estava dormindo num estado de inconsciência, tanto que depois de ser ressuscitado, Lázaro não deu informação nenhuma da vida no além, porque não existe vida além do corpo sem a ressurreição dos mortos. E outro autor, que até foi utilizado nesses textos para dizer que a morte não é um sono, o próprio Paulo diz que a morte é um sono. E aí nós já vamos ver 6 autores inspirados, entre outros. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 20 o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, nós vimos aqui que Davi, Isaías, Daniel, Jeremias, Jesus e Paulo apresentam a morte como um sono. Como ter dúvida disso? Mas aí você me pergunta, mas esses textos que o Tito acabou de mencionar não estão dizendo outra coisa? Não estão dizendo isso. Sucintamente, eu vou lhe apresentar o que esses textos dizem, no contexto. Filipenses 1, 21 a 23, quando Paulo diz assim: prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é necessário permanecer na carne.
você tem que entender o que para Paulo significa partir e quando seria o estar com Cristo. O contexto não deixa dúvidas que partir era morrer mesmo. Paulo estava cansado das suas lutas como apóstolo. Mas e o estar com Cristo? Era por ocasião da morte? Não, ele mesmo diz em 2 Timóteo 4,8, e você tem que interpretar Filipenses 1, 21 a 24, com 2 Timóteo 4,8, para você poder entender o real pensamento de Paulo. Ele desejava partir, morrer, mas estar com Cristo quando? Logo após a morte? Não. Na segunda vinda de Cristo. Veja, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E qual dia? Não é o dia da morte, ó. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, Paulo acreditava que estaria com Cristo quando? Na volta de Jesus, na segunda vinda de Cristo. Então, ele disse que preferiria morrer, descansar. Mas o estar com Cristo não é por ocasião da morte, é na segunda vinda. Sobre 2 Coríntios 12, 1 a 4, a resposta é a seguinte. Quando Paulo diz que não sabe se a pessoa que esteve no terceiro céu estava no corpo ou fora do corpo, primeiro, é o próprio Paulo falando dele mesmo. Segundo, o texto não fala de uma alma fora do corpo, porque senão Paulo teria morrido. E Paulo não morreu. Aquela expressão, estar fora ou não do corpo, é a sensação que o profeta tem quando está em uma visão profética. Então, em 2 Coríntios 12, 1 a 4, o assunto é visão profética. Ele está falando que teve uma visão, né? E que ele foi até o terceiro céu em visão. E óbvio que em visão, você pode ter a sensação de estar no corpo ou fora do corpo, mas na realidade ele não estava fora do corpo. Porque se a alma saísse do corpo, ele tinha morrido. Mas ele estava vivo. E o outro texto, 2 Coríntios 5,8, que diz assim, que desejo sair do corpo, mais ou menos 2 Coríntios 5,8, né? Sair do corpo e habitar com o Senhor. Você tem que ler dos versos 1 a 10 e perceber uma coisa. Paulo fala de uma morada terrestre e uma morada celestial. A morada terrestre é o corpo corrompido pelo pecado. A morada celestial é o corpo glorificado. Então, quando ele fala que queria deixar o corpo e habitar com o Senhor, ele está dizendo o seguinte, quero deixar esse corpo corrupto pelo pecado e habitar com o Senhor no meu corpo glorificado. E quando será a glorificação? 2 Timóteo 4,8, na segunda vinda de Cristo. Então, resumidamente, a Bíblia apresenta a natureza humana como holística. Esses três textos descontextualizados, quando são contextualizados, percebemos que eles em nada contradizem os 6 autores que eu apresentei bíblicos, que mostram que a morte é um sono até o dia da ressurreição, na segunda vinda de Cristo. Muito bom, professor, muito bom. É importante a gente gastar um tempo sobre esse tema. Esse é um tema que traz muita dúvida a muita gente. Muitos acreditam na imortalidade da alma de fato, né? E aí, quando a gente começa a analisar essa explanação que foi dada aqui, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, em um só objetivo, a gente consegue abrir a cabeça e entender o que a palavra de Deus está nos mostrando e nos dizendo. Muito bem, mas olha, falando ainda nesse assunto sobre morte e ressurreição, o Igor Barros, ele perguntou o seguinte, falando sobre a ressurreição especial, sabemos que participarão dela um grupo de justos e um grupo de ímpios. Eu gostaria de saber quem são os justos que participarão da ressurreição especial. A Bíblia deixa claro quem são os ímpios que participarão dessa ressurreição? Mas quem serão os justos? Ou seja, ele afirma, né? A Bíblia deixa claro quem serão os ímpios que participarão dessa ressurreição. Mas quem serão os justos? Será que a Bíblia está falando isso mesmo? Essa pergunta você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós temos que ir para o intervalo, mas olha, aproveite o intervalo, faça sua pergunta, manda para a gente e a gente vai colocar na mira da verdade. Não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta ao vivo, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Você já sabe, para você participar do programa Na Mira da Verdade, mandando a sua dúvida, a sua pergunta, é só você mandar através do nosso SMS, o número é 12 981510101. Mande a sua pergunta aqui por SMS, rapidinho. Você no seu smartphone aí manda pra gente rapidamente. Você também pode, você que está aí nas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, e você tem também o nosso blog, hein? novotempo.com/namiradaverdade. E lá no blog você pode aproveitar e pedir um curso bíblico. O que nós oferecemos pelo programa Na Mira da Verdade é esse aqui, ó. Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista. Alguns estão mandando aqui, olha, eu queria receber aquele livro. É uma revista, você que está acompanhando aí, é uma revista que na verdade é um curso bíblico, tá? São 16 lições falando dos mais diversos temas relacionados ao tempo do fim, ao tempo que nós estamos vivendo aqui. Para você ter essa revista aí, esse curso bíblico na sua casa sem pagar nada, é um presente nosso. Basta você acessar agora o nosso blog, hein? novotempo.com/namira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, clica lá e você vai ser direcionado para fazer um cadastro para que chegue direitinho na sua casa. Agora, se você preferir, você pode também ligar para a gente no horário comercial. O número é 12 981510110. Opa! 12. Não. O nosso número é 0 operadora 12 2127 3121, tá? Então, para você pedir o curso bíblico, 0 operadora 12 2127 3121 e você vai pedir o seu curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Muito bem, nós fechamos o bloco com a pergunta do Igor, onde a Bíblia diz que haverá uma ressurreição especial e que participarão nessa ressurreição especial os injustos, os ímpios e também os justos. Agora, na Bíblia aqui, professor, como é que fica essa questão dos justos? Essa é a pergunta dele. Quem serão esses justos? A Bíblia dá algum vislumbre sobre isso, pelo menos? Veja, a Bíblia apresenta de forma direta duas ressurreições gerais, né? João 5, 28 e 29, Cristo fala, né, dos que ressuscitarão para a vida eterna e outros para a perdição. As ressurreições gerais ocorrerão durante a segunda vinda de Cristo, a dos justos e a dos ímpios após o milênio. Então essas são ressurreições gerais. A Bíblia fala de forma bem direta de uma ressurreição especial, a dos ímpios, em Apocalipse 1:7. Ou seja, os ímpios, um grupo pequeno que foi responsável pela morte de Cristo na cruz. Então esses vão ser ressuscitados só para verem Jesus voltando. Tá? E Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, ou seja, aqueles que estão vivos, né? E até quantos o traspassaram, ou seja, os que mataram Cristo na cruz, farão parte de uma ressurreição especial de ímpios que verá Jesus voltando. E depois vai morrer. Então, e depois vão morrer, é óbvio. E aí, essa é a ressurreição especial de ímpios, tá? Agora, a de justos, ela não é clara na Bíblia, mas Ellen White, comentando Daniel 12:2, Daniel 12:2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Comentando esse texto, ela crê que haverá também uma ressurreição de justos. E quais seriam esses justos? Pessoas que entre 1843 e 1844 morreram crendo na volta de Jesus e aceitaram as 3 mensagens, os 3 recados de Deus em Apocalipse 14, 6 a 12. Então tem este comentário dela a respeito de Daniel 12:2, que seria uma ressurreição parcial de justos, mas não é o assunto tão claro na Bíblia quanto a ressurreição especial dos ímpios. Muito bem, muito bem. Agora aqui pelo nosso SMS, tem uma pergunta interessante que veio lá de Nova Friburgo. Nova Friburgo é onde a Novo Tempo praticamente começou. Então tem um jovem aqui, imagino que seja um jovem, o Edson. O Edson, obrigado pela sua participação aí. A pergunta do Edson é a seguinte, professor. Estou com uma dúvida em Gênesis, sobre a parte onde diz:
ele lhe pisará a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Sabemos que está se falando de Jesus que pisaria a cabeça de Satanás. A dúvida é, o que seria essa ferida no calcanhar? Se tiver a resposta, gostaria muito que compartilhasse com a gente. O que quer dizer então que lhe ferirá o calcanhar, professor, quando foi dado essa profecia aí, quando Deus deu essa profecia, né? Bom, aqui o ferir o calcanhar é o sofrimento que Satanás impôs a Cristo torturando-o na cruz, né? Então esse texto de Gênesis 3,15 é um texto messiânico, né? Deus promete a vinda de um Messias para Adão e Eva. Então ele diz que poria inimizade entre a serpente e a mulher, né? E também os descendentes justos da mulher, e entre a descendência e o seu descendente, aqui já está no singular, né? Se referindo ao descendente mesmo, Cristo. Este te ferirá a cabeça. Quando Cristo morre na cruz, ele fere a cabeça de Satanás, e Satanás deixa de ser o príncipe deste mundo. Colossenses 2,14 fala da vitória triunfante de Cristo na cruz sobre Satanás. Então relacione esse texto com Colossenses 2,14. E tu lhe ferirás o calcanhar, é quando a serpente, apesar de ser vencida, infligiu uma dura tortura a Cristo na cruz do Calvário. Muito bem, estou aqui no Facebook agora, você que está participando, acompanhando a gente no Facebook. A pergunta do Daison Oliveira é a seguinte, professor. Quando o homem e a mulher pecaram, logo eles deveriam ter morrido, ou seja, não existir mais. Mas entrou o plano da salvação. A minha dúvida é, para Jesus ter pago por nossos erros, ele deveria morrer em nosso lugar, mas esse morrer não deveria ser a morte eterna? Não seria este o nosso castigo? Como entender isso? Mas ele experimentou a morte eterna, né? Não significa que ele não poderia permanecer morto eternamente, por quê? Porque ele não pecou, né? O que diz Romanos 6,23? Tem que entender a lógica da salvação. O salário do pecado é a morte. Cristo pecou? Não, mas ele morreu. Ele merecia morrer? Não merecia. Então, como ele não merecia morrer e morreu, né? Isso deu a ele o direito legal de dar a salvação para quem ele quiser. Então, Cristo recebeu, o que Cristo sofreu foi a morte eterna no nosso lugar. Mas ele não pôde permanecer eternamente morto porque ele não pecou. E que ele experimentou sim a morte eterna no nosso lugar, que é a eterna separação de Deus, basta você ler Mateus 27. Veja o que ele sentiu quando estava na cruz e veja que a morte dele foi muito mais que uma simples morte, não é? Mateus capítulo 27, versículo 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, né, em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus aqui experimentou a segunda morte. Ele sentiu a eterna separação de Deus. Então ele recebeu em si, sim, a punição da segunda morte. Mas não permaneceu morto porque ele não era pecador. Para a justiça de Deus ser feita, né, ele experimentou a segunda morte no lugar de todo pecador, a eterna separação do Pai, mas ressuscitou porque não pecou. Então você tem que entender essa lógica da salvação com Mateus 27, 46, Romanos 6, 23 também. Muito bem, professor, muito bem. Mais uma perguntinha agora, vem lá do nosso Instagram. Já que você falou da senhora White, olha só o que a Maria perguntou. Pastor, a Bíblia não é suficiente para reger a nossa caminhada? Por que considerar os livros da senhora Ellen White? Por que os adventistas do sétimo dia, professor, reconhecem a senhora Ellen White como profetisa? E qual o sentido de seus escritos?
para a questão da salvação, para a questão da igreja, vamos dizer assim? Vamos para a pergunta da nossa telespectadora. Por que considerar os livros de Ellen White? A Bíblia é suficiente, então por que Ellen White? Não há dúvida. A Bíblia é completa e suficiente para a nossa jornada cristã. Ellen White mesma disse no seu livro Primeiros Escritos, página 78, o seguinte: recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como única regra de vossa fé e prática. Então ela é suficiente. Só que há um detalhe. Deus tem que ter, mesmo a Bíblia sendo completa e suficiente, ele tem que ter profetas não canônicos por causa da existência dos falsos profetas. Olha a advertência de Cristo em Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se Cristo diz que surgiriam falsos profetas, isso pressupõe o surgimento de verdadeiro. Agora, isso indica que a Bíblia é incompleta? Não. Já que o falso profeta distorce a Bíblia, nós temos que ter o profeta verdadeiro, não canônico, ou seja, que não tem livros na Bíblia, para servir de um filtro doutrinário. Imagina, nós temos a Bíblia completa e só tem no mundo falso profeta, que interpreta a Bíblia errado e não tem um verdadeiro profeta que sirva como filtro. Não tem lógica. Deus estaria nos deixando desamparados. E se você for para Atos 2, 17 e 18, você vê que mesmo a Bíblia sendo completa, Deus prometeu o dom profético para a igreja. Então uma coisa não nega a outra. São coisas complementares. Óbvio que o dom profético não completa a Bíblia. Ele complementa o quê? Ele leva o cristão de volta para a Bíblia. E Atos 2,17 é claro em dizer que apesar da Bíblia ser completa, o que aconteceria? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então a Bíblia promete o dom profético, mesmo a Bíblia sendo completa. Por quê? Porque a Bíblia é distorcida pelo falso profeta. E tendo o verdadeiro profeta, que serve de filtro doutrinário, para filtrar essas doutrinas distorcidas e equivocadas, nós temos uma jornada mais facilitada. Então, crer em Ellen White não é dizer que a Bíblia está incompleta. Quem afirma isso não sabe o que está dizendo, não entendeu o pensamento adventista sobre o dom profético. Ok, professor, muito bem. Mande a sua pergunta para a gente. Pode mandar pelos vários caminhos que eu passei para você, pelo SMS, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso blog. Participe e vamos colocar o professor na mira. Olha só essa questão aqui, professor. Deixa eu ver se tem o nome aqui da pessoa. Francisco Santos, ele é de Manaus, gosta muito do programa, ele já diz aqui. Obrigado pela sua participação, Francisco. A pergunta dele é a seguinte: eu queria saber sobre 2 Tessalonicenses 2, os versos 6 e 7. Quem seria esse que até agora detém o iníquo e que tem que ser afastado para que o iníquo seja revelado? Olha só o que diz 2 Tessalonicenses. Eu estou aqui na nova linguagem de hoje e diz o seguinte, professor. Posso ler aqui? Pode ler. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, versos 6 e 7 diz o seguinte: e vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então a pergunta dele é a seguinte: quem é esse que precisa ser afastado para que a iniquidade então apareça aí, professor? Olha, os eruditos bíblicos têm interpretações diferentes e até hoje não se bateu o martelo no significado disso. Olha! Tá? Então, a maioria pensa que o que detém o homem da iniquidade de aparecer, o anticristo, é o próprio Deus. Deus impede que ele apareça até o tempo em que ele deve realmente aparecer no fim dos tempos. Agora, outros pensam que pode ser o próprio Satanás
não se manifestando ainda, né? Então, o mais provável é que seja Deus, uma referência ao Espírito Santo que está impedindo que o iníquo apareça. E outros dizem também que são acontecimentos, né? Acontecimentos proféticos que não se cumpriram também impedem que o iníquo apareça. Eu vejo mais lógica nessa menção ao Espírito Santo, a Deus, né? Deus está detendo as forças do mal para que elas não atuem da forma como querem atuar. Mas não temos como saber isso, porque o contexto realmente não é claro. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para um intervalo rapidinho, mas aproveite aí o intervalo, mande as suas perguntas para a gente volta já já. Já estamos de volta e tem uma pergunta aqui muito interessante que chegou no nosso blog, novotempo.com/, na mira da verdade. Quem mandou, deixa eu ver aqui o nome dele, porque ele está usando, eu acho que o e-mail da mãe dele. Mas olha, é o Vinícius, ele tem 14 anos. Obrigado, Vinícius, por você estar participando aqui. Ele diz o seguinte: gosto muito do Leandro e do Tito, do jeito do Leandro pregar a palavra de Deus e do Tito do jeito que ele faz as perguntas. Ah, isso sim, hein, Leandro? Ô, Vinícius, obrigado aí, viu? A pergunta do Vinícius é a seguinte: professor, as mensagens subliminares podem nos influenciar ou nos atrapalhar em nosso relacionamento com Deus? Existem mensagens subliminares nos filmes, nos desenhos, e como podemos identificá-las? E aí, professor, essa questão de mensagem subliminar, realmente, isso aí é uma realidade? Isso pode afetar o nosso relacionamento com Deus? Veja, a subliminaridade, ela existe tanto em coisas boas quanto em coisas ruins. Vou te dar um exemplo. Se você ler um bom artigo ou uma boa notícia, existe ali uma mensagem subliminar. E pode ser boa. Agora, existem mensagens subliminares ruins, né? Costuma-se dizer o seguinte: o leitor não é aquele simplesmente que sabe ler o óbvio, é aquele que lê nas entrelinhas. Então, às vezes, nas entrelinhas, pelo uso de alguns verbos, pelo uso de algumas palavras diferentes, o autor, nas entrelinhas, está deixando algo de forma subliminar. Isso não quer dizer que seja algo necessariamente ruim. Tá? Agora, podem existir coisas ruins. Num filme podem ter mensagens subliminares boas e mensagens subliminares ruins. Filtrar isso, a única forma de filtrar isso, na verdade, é você saber escolher bem aquilo que você lê e aquilo que você assiste. Não tem como impedir totalmente que algo subliminar entre em você, mas você pode evitar o máximo que isso aconteça. Às vezes até num diálogo nós estamos recebendo uma mensagem subliminar. Mas nós podemos detectar aquilo que é errado com a ajuda da palavra de Deus. Essa é a forma mais segura de fazermos. E aí Filipenses 4:8, que é um texto muito conhecido, né, diz assim para nós, ó, e aqui está uma dica preciosa. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então você pode perceber se uma notícia, se um artigo, se um livro, se um filme, se uma música, se aquilo que ele apresenta de subliminar é bom ou é ruim, indo contra esses princípios de Filipenses 4:8. Tá? Então é só com a ajuda da palavra de Deus que realmente você pode fazer isso. Né? De outras formas, é muito mais difícil. Por exemplo, alguns dizem assim, vamos ver uma mensagem subliminar, quando tinha na época os LPs, não é? Girando o disco ao contrário. É muita imaginação.
Nós não devemos ir para esses extremos. Agora, tenha em mente, meu jovem, existem mensagens subliminares boas e ruins, só a palavra de Deus pode ajudar você a detectar. Não somente ela, especialmente o Espírito Santo. Então você fala assim, Espírito, me ajuda a saber se essa mensagem subliminar que eu encontrei nesse filme, nesse artigo, nesse desenho, onde for, é uma mensagem boa, que está sendo impressa na minha mente inconsciente, ou se é algo ruim que não se enquadra em Filipenses 4:8. Então tem uma relação íntima com o Espírito Santo e você vai conseguir isso. Muito bem, professor, eu vi você fazendo uma oração ao Espírito Santo. Olha só a pergunta que o Orley Lisboa, de Carapó, Mato Grosso do Sul, faz pra gente. Onde existe trindade na Bíblia, pastor Leandro? O conceito da suposta trindade é a crença de 3 deuses separados, tendo cada um uma personalidade, mas com um só propósito? Onde a Bíblia menciona 3 deuses separados, não existe apenas um único Deus? Como é que você explica aí, professor? Veja, quando a Bíblia diz que há um único Deus, em Deuteronômio 6, verso 4, é importante que você não leia esse verso isolado. Vamos ver em que sentido a Bíblia diz que há um único Deus. Se ela está dizendo que Deus é um ser isolado desde a eternidade, negando desta forma a trindade. Outro detalhe, você tem que corrigir, meu irmão, a afirmação de que a trindade é a crença em 3 deuses. Por quê? Mesmo sendo 3 pessoas diferentes, distintas, não são 3 deuses, por quê? Porque eles têm a mesma essência divina. Tá? Quando tem a mesma essência divina, usa-se a terminologia um só Deus, porque é uma essência divina apenas. Se fossem essências divinas diferentes ou caráter diferente, ou seja, como no paganismo, um Deus tem uma essência boa, outro tem uma essência ruim, um tem poder maior, outro tem poder menor, e isso é politeísmo. Tá? Agora, a trindade bíblica não tem nada de politeísmo, porque mesmo ensinando a existência de 3 pessoas distintas, essas 3 pessoas distintas têm só uma essência, só uma natureza. É por isso que é um só Deus, ou seja, um em essência, mas revelado, manifesto em 3 pessoas. E eu vou lhe mostrar isso. Agora, Deuteronômio 6,4, ele não nega a doutrina da trindade, ele tem um contexto. Né? Diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em que sentido é o único? No sentido de ser isolado? Não. Porque se Deus é um ser isolado, desde a eternidade, houve um momento em que Deus não era amor. Por quê? Como que Deus pode ser amor se num momento na eternidade ele era sozinho e não tinha ninguém para amar? Tem lógica. O próprio fato de Deus ser essencialmente amor requer a existência de mais de um ser com a mesma essência. Porque senão no momento da eternidade Deus não seria amor, ele seria egoísta, porque ele viveu sozinho, isolado, não compartilhou amor com ninguém. Então racionalmente é ilógico crer que Deus é um ser isolado. Se ele é isolado, houve um momento da eternidade que ele não era amor. E aí quando o Deuteronômio 6,4 fala que ele é o único Deus, você tem que ver aqui em que contexto. Olha o que diz os versos 13 e 14. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Ele é o único Deus, não no sentido de ser isolado, mas em comparação com as divindades pagãs que viviam ao redor de Israel. Então você tem que interpretar Deuteronômio 6,4 no seu contexto, dentro dos versos 12 e 13. Tá?
Então Deus não é um ser isolado. E que a divindade é manifesta em 3 pessoas, isso não há dúvidas na Bíblia. Existem textos de sobra. Mas eu vou ler aqui um para você, que se encontra em 2 Coríntios 13:13. Em algumas traduções, como a NVI, está em 2 Coríntios 13:14. O verso é dividido, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse texto é mais claro que o sol ao meio-dia. 3 seres distintos são mencionados aqui, né? A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, aqui Deus Pai, né? E a comunhão do Espírito Santo. Outro detalhe, a palavra grega para comunhão é a palavra koinonian, que só pode ser usada a seres capazes de se relacionarem com outros seres. Se o Espírito Santo fosse só uma coisa, um poder impessoal, seria um tremendo absurdo Paulo usar a palavra comunhão. Porque a palavra comunhão é aplicada a seres pessoais que podem ter relacionamentos interpessoais. Ele está dizendo para nós aqui que o Espírito Santo é um ser pessoal e divino, porque ele é mencionado com 2 outras pessoas divinas. Tá? Então lembre-se, o conceito de um único Deus é um único Deus verdadeiro em comparação com as divindades pagãs. Mas esse único Deus verdadeiro, ele é manifesto em 3 pessoas. Estude qualquer manual, qualquer livro de teologia sistemática de um bom teólogo conservador e você vai perceber que a doutrina da Trindade não tem nada de ilógica. Ela é misteriosa, sim, porque nós somos pecadores limitados para compreendermos a Deus. Mas dizer que a doutrina da Trindade é ilógica, essa afirmação é ilógica. Muito bem, nós temos ainda uma pergunta que a gente faz em vídeo. Se você tem como mandar uma pergunta em vídeo, você pode mandar pelo nosso WhatsApp. O número é 12 98283 0099, tá bom? A pergunta hoje é do Adilson, vamos ver. Olá, meus amigos, eu sou Adilson Freire, aqui de São Paulo, capital. Eu peço ao professor Leandro Quadros que me ajude a entender por que nós temos tantos personagens na Bíblia que pecaram, cometeram vários erros e mesmo assim Deus continuou abençoando a vida deles. Um exemplo clássico disso daí foi Jacó, que roubou a primogenitura, enganou o pai, teve filho, não obedeceu a primogenitura, deu preferência a José. Ao mesmo tempo, Judá, que teve filho com a nora, porque foi enganado por ela, né? E dessa descendência que veio Jesus. Como que dá para entender isso, professor Leandro Quadros? Me ajude a compreender. Obrigado, um abraço. Irmão Adilson, para entender isso, é só nós avaliarmos a nós mesmos. Nós somos como eles. Nós pecamos, erramos, mas o que faz com que Deus continue nos amando e nos abençoando? A graça de Deus, né? A graça de Deus disponível à humanidade é o que permite que a humanidade receba o seu perdão. O amor eterno de Deus por cada ser humano permite que, apesar de o ser humano ser falho, ele receba bênçãos de Deus. Se não fosse assim, não somente os personagens do Antigo Testamento, mas nós todos estaríamos perdidos, destruídos. Tá? Então, o que aconteceu com esses personagens, como Jacó, Davi e outros que cometeram erros, foi a mesma coisa, é a mesma coisa que acontece conosco. A forma como eles são amados e recebem perdão é a mesma forma que nós, né? Então, 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E você vê na vida desses personagens um arrependimento sincero. Tá? Então, lembre-se, por exemplo, de Davi. Quando Davi praticou aquele adultério terrível que envolveu o homicídio, lá em 2 Samuel 11:12, o que aconteceu? Ele teve um arrependimento tão profundo e sincero
que graças a esse arrependimento e ao perdão que Deus deu a ele, nós temos o Salmo 51 na Bíblia. Ainda bem que Deus não nos trata como os seres humanos tratam, né? Porque certos seres humanos, se avaliassem Davi no lugar de Deus, com certeza excluiriam da Bíblia todos os salmos de Davi porque ele era um pecador. Mas Deus olha diferente. Então pense nisso. As mesmas fraquezas que nós temos, eles tinham. E o mesmo amor e disposição de perdoar que Deus tem para conosco, Deus tinha para com eles também. Muito bom, professor, muito bom. Com essa, nós encerramos mais um programa de hoje. Quero te agradecer mais uma vez aí pelas respostas bíblicas e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Valeu, Tito, que bom aí que você mais uma vez foi intermediário das perguntas dos nossos telespectadores. Que Deus abençoe a você, amigo telespectador, amiga internauta, e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Como você sabe, todos os seus questionamentos e as suas dúvidas sempre estão aqui, ó, na mira da verdade. Eu queria dizer para você que você pode acompanhar esse programa e muitos outros através do NT Play. É só você acessar ntplay.com. A gente se vê no próximo programa. Tchau!